Você, como espírita, respeita as outras crenças? Hoje o nosso estudo falará um pouquinho sobre isso e será uma importante reflexão. Estamos estudando ainda a obra O Evangelho por Emmanuel, estamos no evangelista Mateus. O nosso texto, ainda estamos, esqueci de falar, mas lembrei na hora, ainda estamos no Sermão do Monte. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E o título do nosso texto de hoje é uma pergunta do livro Consolador, é a pergunta 353 do livro Consolador, e está então no livro O Consolador da FEB Editora, que vocês também podem, tanto neste livro que eu mostrei, como no próprio livro Consolador, como na internet, vocês conseguem acesso ao texto. E a pergunta é a seguinte: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Aqui cabe a gente fazer uma retrospectiva. Então nós temos as 3 revelações, tá? A primeira revelação, tá? Ela é personificada em Moisés. Moisés, então, ele traz os ensinamentos, as leis divinas, que são os mandamentos, e as leis civis, que são aquelas leis necessárias para conter aquela população da época que era muito belicosa, que fazia muito conflito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, você tirava um dedo do outro, ele tinha direito a te tirar 10 dedos. Não existia uma proporcionalidade. Então, Moisés cria ainda uma lei um tanto quanto severa, mas para evitar essa desproporcionalidade. Vocês vão conhecer como olho por olho, dente por dente. Depois, então, Moisés é a primeira revelação. Jesus, a segunda revelação, e Jesus, nós estamos estudando isso. Ele disse, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele veio cumprir as leis divinas e não aquelas leis civis criadas para conter a população. Quando ele fala que ele não veio destruir a lei, é a parte divina da lei. E a terceira revelação é o Espiritismo, como aquele consolador prometido por Jesus. Que, a exemplo de Jesus, o Espiritismo não veio destruir os ensinamentos de Jesus, mas sim explicá-los. O Espiritismo é como se fosse aquela chavinha que a gente coloca na porta e consegue abrir e começar a entender, porque Jesus falou muito por parábolas naquela época, porque nem todo mundo conseguia entender, nem todos estavam prontos para entender em sua plenitude o que Jesus quis dizer. E muita coisa a gente não entende até hoje. Vamos deixar isso bem claro. E o Espiritismo tem esse papel de ajudar a compreender o que Jesus nos ensinou. Ou seja, o Espiritismo em nenhum momento ele é contrário aos ensinamentos de Jesus. Muito pelo contrário. Ele tem uma base cristã. Ele explica os ensinamentos de Jesus. E eu isso acho muito importante a gente deixar claro isso. Então, a pergunta é a seguinte: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Resposta: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Em nenhum momento o Consolador prometido ele veio destruir a lei. Pelo contrário, o Espiritismo ele respeita todas as crenças. Por isso que a pergunta é: você como espírita, você já tendo estudado, nem que seja um pouco, você consegue respeitar as outras crenças? Porque não cabe a nós a crítica, cabe a nós o respeito pelas outras crenças. Lembrando que Jesus precisou mandar Francisco de Assis e diversos outros espíritos mais iluminados voltar a reencarnar para quê? Para que aquele cristianismo, para que aqueles ensinamentos que ele próprio veio até nós para dar, fosse resgatado. Por quê? Porque com o tempo a humanidade acabou interpretando conforme o próprio interesse. Então precisou, nesse exemplo que eu estou citando, vir Francisco de Assis para resgatar aquele verdadeiro ensinamento de Jesus na época em que ele passou por aqui. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las. O Espiritismo ele agrega as outras crenças, ele pode auxiliar essas outras crenças para transformá-las, para melhorá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Ou seja, o Espiritismo ele traz essa questão da imortalidade do nosso espírito, da vida pós-morte, e ele
ele pode se associar a essas outras crenças e explicar melhor muitas coisas em que essas outras crenças ainda não conseguem explicar. Então ele consegue fazer esse auxílio, essa ajuda. A missão do Consolador, que é o Espiritismo, Consolador Prometido, tem que se verificar junto das almas. Então, essa missão é junto das almas, junto das pessoas, e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais. A missão do Espiritismo não é você modificar uma forma de pensar de uma crença, de uma religião, digamos assim, de forma mais contundente. Não. É aquele trabalho de pessoa para pessoa, de alma para alma. O Espiritismo, o Consolador, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz, pelos atos e pelos ensinamentos, o espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor. Então, nós que somos espíritas, certo? Quais atos nós estamos tendo no nosso dia a dia? Quais ensinamentos nós estamos passando? Porque ser espírita não é você estudar só. Ser espírita é você vivenciar aquilo que você estuda, é você ter essa correspondência de estudo e ação. Então, é através dessa nossa forma de ação, desse nosso agir do dia a dia, que nós vamos poder o quê? Auxiliar todas as pessoas, independente da crença que elas possuem, que o nosso objetivo não é apontar o erro, olha, isso não é certo, isso é errado, não. Através da nossa vivência do dia a dia, a pessoa vai perceber o que nós estamos fazendo. Ela vai olhar para você e falar assim, nossa, o que será que você estuda, o que será que você segue que te torna uma pessoa desse jeito? Talvez que tenha um pouco mais de paciência, talvez que compreenda um pouco mais o desencarne de alguém. Então, é essa nossa ação do dia a dia que vai poder auxiliar essas outras pessoas de outras crenças. É um trabalho de formiguinha, que ele vai atingindo de um a um. Esse é o maior objetivo do Espiritismo. Mas através dos nossos atos, ele vai enriquecendo os valores da fé. Representa o operário, somos operários da regeneração do templo do Senhor. Que templo? Jesus construiu algum templo de pedra? Não. Jesus nos ensinou que onde está o reino? O reino de Deus está dentro de nós. Então nós somos operários da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos. Para nós não importa a crença do outro, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. O que importa para nós são os ensinamentos de Jesus. Se aquela pessoa que também segue os ensinamentos de Jesus é de uma crença diferente da nossa, isso não nos importa, não tem problema nenhum, porque nós respeitamos. O espírita que aplica os ensinamentos no seu dia a dia, ele respeita todas as crenças, porque ele entende que nós, tudo aquilo que a gente aprende, a gente tem que vivenciar. E se eu aprendo que eu preciso respeitar, por que eu não estou respeitando a crença dos nossos irmãos? Essa é a pergunta. Então, a pergunta inicial é: você, como espírita, respeita as outras crenças? Nós já conseguimos fazer isso? Ou a gente ainda está naquela posição que tenta impor? Olha, sua crença está errada, viu? A certa é o espírito, é a crença espírita que ela pensa isso. Não, a gente precisa fazer isso, não. Nós temos que respeitar. Cada um tem o seu tempo, cada um pensa da sua melhor forma. E qual que é a melhor forma da gente mostrar para a pessoa aquilo que nós acreditamos? Nos nossos atos, no nosso dia a dia. Jesus mostra para nós que nós somos o nosso próprio templo, vivenciando todos os ensinamentos dele. Isso é tão verdadeiro que a doutrina espírita, ela não veio para substituir outras crenças, que qual que é uma das maiores máximas da doutrina espírita? É fora da religião não há salvação ou fora da caridade não há salvação?
É fora da caridade não há salvação. Ou seja, o Espiritismo ele traz a caridade, uma ação do seu dia a dia, um comportamento como sendo a salvação. Quando a gente fala em salvação, a gente pensa, olha, nós temos os ensinamentos de Deus. Quando a gente se afasta, Paulo ensina que isso é o pecado. O afastamento das leis divinas é o pecado. E a salvação é quando a gente volta, a gente pega aquele rumo e começa a andar novamente de acordo com as leis divinas. E o Espiritismo que ele nos traz? Fora da caridade não há salvação. Que a caridade ela é uma das melhores formas que nós temos para cumprir as leis divinas. Quando a gente fala em salvação, a gente fala em cumprimento de leis divinas, em seguir o que Deus quer, em seguir o que Jesus nos ensinou. Se você já consegue respeitar a crença dos outros, ou então, se você não faz isso de uma forma tão clara, mas que você sabe que você está conseguindo cumprir esse papel e quer compartilhar conosco, nos ensinar como fazer isso no nosso dia a dia, escreva nas nossas redes sociais. Mas não se esqueçam também de se inscrever em todos os nossos canais. Aguardo vocês no nosso próximo estudo.